O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Segunda-feira, 18 de janeiro de 2024. Dentro do grupo Conversando com Jesus, estaremos apresentando hoje a palestra de Guaraci de Lima Silveira, que estará abordando o tema Lei do Trabalho. É interessante observar as características das abordagens do Guaraci, que tem grande ensinamento para todos nós. Então, vamos à palestra. Com vocês, Guaraci de Lima, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje. E hoje vamos tratar de um tema que é de muita importância também na nossa vida diária. Você vê que todas essas lições, né, tratando aí das leis morais, têm grande importância na nossa vida. Por isso que optamos por gravar esse estudo com todas as leis morais contidas no Livro dos Espíritos. E hoje estamos estudando a lei do trabalho. O trabalho que muitas vezes a pessoa acha que é só para ganhar dinheiro, né? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Não. Nós trabalhamos também para o crescimento espiritual de cada um de nós. Vamos entender isso. Nós criamos um arquétipo que é uma vontade de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa. Então cria-se um arquétipo, que é a matriz, o ponto inicial. O que o trabalho vai fazer para eu chegar naquela coisa que eu quero chegar? Então ele vai dinamizar o arquétipo vai virar virtude. Quando vira virtude, eu sou senhor daquilo que eu planejei um dia ser. Então o trabalho vai me levar a essa realização que vai me ajudar muito naqueles meus sonhos, naquilo que de fato eu entendo que seja bom para mim. Então o trabalho ele é uma mola que nos proporciona os grandes feitos. Agora, é evidente que tudo tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, o seu lado bom, o seu lado ruim. Tem trabalhos que são para grandes eventos do avanço espiritual, do avanço evolutivo das pessoas. Tem outros que se dedicam a trabalhos, né, que não vão ajudá-los definitivamente na sua evolução espiritual. Antes, vão estagná-los, né? Então, são os trabalhos da criminalidade, os trabalhos da corrupção, os trabalhos do corruptor, os trabalhos da má atuação em qualquer campo da vida. Às vezes tem pessoas que são expertos, né, em tirar a carteira do outro. E isso é um trabalho, mas é um trabalho que vai estagnar a pessoa que faz isso nos campos abissais do seu inconsciente. Então ele faz hoje achando que está fazendo um grande serviço, ainda ri, ironiza, só que ele está criando um problema seríssimo para ele mesmo, que um dia ele vai ter que resolver isso. Então eu preciso saber, o trabalho justo, o trabalho digno, me faz criar virtudes. O trabalho injusto, indigno, me leva a vícios. Então, entre virtudes e vícios, que são os anjos e os demônios de cada um de nós, é preciso a gente escolher qual que eu quero para mim. Então, eu posso ser muito bom numa esperteza qualquer. E faço aquilo que eu bem entendo e iludo todo mundo. Isso é um perigo, porque eu estou usando mal as minhas energias, principalmente a minha energia psíquica do pensar
e do trabalhar a forma de corromper, né? A forma de tirar do outro aquilo que não me pertence. Agora, se eu trabalho dignamente, é cansativo, mas esse é o meritório. Esse está me fazendo crescer, está fazendo evoluir. Então, eu preciso ter cuidado com isso para ver o trabalho que eu faço, o que está fazendo para mim de positivo, de bom. Então, não adianta querer... por exemplo, se eu sou de uma atividade autônoma e acontece um problema num domingo, por exemplo, na casa de uma pessoa e essa pessoa precisa resolver aquele problema, e eu sei que é um domingo, aquela pessoa não vai achar ninguém, eu vou lá e cobro o dobro do que vale aquele trabalho. Isso é complicado, porque costuma você ter que pagar na segunda-feira com uma coisa que acontece na sua casa. Isso aconteceu comigo, gente. Infelizmente, há muito tempo atrás, eu cobrei um serviço que poderia ter cobrado mais barato. Mas eu cismei que ia cobrar daquele jeito lá. Cobrei. Quando eu cheguei no meu carro não andou. Chamei o mecânico, eu paguei ao mecânico exatamente o que eu tinha pedido lá no trabalho. Aquilo foi uma grande lição para mim. Por isso que eu estou passando para vocês. Eu era ainda um jovem, inexperiente, né, desses conhecimentos. E eu estou passando para você não fazer isso, porque sempre é assim. Aquele que cobra em excesso, aquele que aproveita do problema do outro, né? Aquele que compra uma casa que vale 500, ele compra por 200, com certeza ele não será feliz. Então o trabalho tem que ser digno, para que onde eu estiver eu seja respeitado, né? Então vamos começar o nosso estudo de hoje lendo essa informação aqui, olha. É da lei trabalhar, não só para garantir o sustento de cada dia, mas especialmente para dinamizar a alma em busca dos conhecimentos que são infinitos. Trabalhemos, pois, há muito que aprender. E como disse Jesus, meu pai trabalha até agora e eu também. E do trabalho, lições espíritas. Eu quero falar uma coisa para vocês, que nós vamos inserir neste trabalho algumas anotações dos espíritos desencarnados que nós encontramos na literatura espírita, corroborando, todos eles, a importância do trabalho. Então nós vamos fazer isso, tá? Para ficar mais interessante aqui o estudo. Então vamos continuando com a proposta aqui do estudo. Então, nós vamos tirar um texto do livro Voltei, do Irmão Jacó. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier. Irmão Jacó é o Frederick Figner, que foi um dos diretores da FEB, ele já é desencarnado, claro, né? Então ele diz o seguinte: o trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz e o criminoso se regenera. Olha que bonito, né? Então, o triste fica reconfortado, o ignorante aprende, o doente se refaz e o criminoso se regenera. Então, a gente, às vezes, né, fica sabendo do trabalho que, muitas vezes, essas pessoas que foram detidas, né, que foram presas, e depois eles cumprindo a pena, eles saem e conseguem um trabalho, aí ele vai saber medir o que é melhor para ele. Né? Fazer o que ele fez antes, que o levou à prisão, ou trabalhar dignamente para chegar em casa, sabe? Olhar para os filhos dele e dizer assim: eu trabalhei, então eu trouxe para vocês o fruto do meu trabalho. Isso é muito importante, sabe, gente? Isso tem um valor intrínseco na alma que poucas pessoas param para refletir sobre. Tem um valor imenso, que é o valor da realização, o valor do espírito imortal em busca da sua imortalidade. É quando ele faz tudo certo, trabalha para o bem. Essas pessoas que acham que enganam os outros, não, estão enganando a si mesmos. Sabe? O engano é para cada um deles, né? Bom, então vamos continuando. Aqui nós vamos colocar, né, que tiramos das leis morais do livro dos Espíritos, como nós estamos dizendo, essa luz, né?
bem interessante, que é à luz das lições espíritas. Tá? Então, das lições espíritas, das leis morais, da lei do trabalho, nós vamos pegar o primeiro subitem do estudo, que é necessidade do trabalho. Então, Allan Kardec, o que ele faz? Ele divide, né, em subitens o estudo do trabalho, como ele fez nas outras leis também. Então, aqui ele começa com a necessidade do trabalho. Sabe, que às vezes a pessoa pensa que, né, será que eu preciso trabalhar mesmo? Será que Deus não podia me dar tudo de graça? Gente, Deus já nos dá tudo de graça. Essas coisas que você alimenta aí, essas verduras, frutos, legumes, isso tudo é de graça. O ar que você respira. O que você paga lá no mercado é a pessoa que plantou, colheu e levou para você. Mas o fruto em si, o legume, o cereal, ninguém faz isso não. Isso é de Deus. Isso é graça de Deus. O agricultor não faz isso, ele planta a semente. Rega, né, dá o trabalho para ele rega, você vê que é tudo bem encadeado. Ele também está fazendo o trabalho dele. Né? Então vamos lá. A primeira pergunta é a 674. Kardec pergunta assim: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Necessidade do trabalho é lei da natureza? O que você acha? Você acha que não precisa trabalhar? Que deveria ser tudo de graça, né? Que a gente não precisaria de se esforçar tanto? Tem gente que pensa isso, meu amigo. Olha, eu já conversei com pessoas que elas disseram assim para mim, quer ver? Deus devia dar tudo de graça para a gente. A opção do trabalho seria nossa. Mas tudo de graça. Você vai no mercado, você pode pegar o que você quiser, não tem que pagar nada. Então eu fico pensando, né? Essas pessoas não sairiam da ignorância, não, né? Ficariam eternamente ignorantes, porque o trabalho nos ajuda a vencer a ignorância, né? Não é isso? Vamos ver a resposta deles, né? A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é da lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Quero contar para você uma coisa. Às vezes a pessoa reencarna e ele tem problemas físicos, por exemplo. Aí não pode trabalhar, porque, né, ele não enxerga, ele não escuta, ele não anda, enfim. E aí a gente vai observar que muitas pessoas que nascem com essas deficiências, com esses cuidados, necessitando de cuidados especiais, que na verdade eles encontram um meio de trabalhar assim. Eu trabalhei com pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, trabalhei com pessoas em cadeiras que são cadeirantes ou que usam bengalas, estavam trabalhando. E aí você pensa assim, mas e aquele que reencarna e que nem sai do leito, né? Fica lá. Às vezes vive 30, 40 anos. Conheci um caso assim também. A gente ia dar passo na menina, né? Se chegava lá, ela estava com, parece que 30 anos, ela tinha uma carinha de bebê, né? Mas era um pouquinho mais crescida. E esse caso, precisa trabalhar? Aí eu sempre busquei essa resposta, né? E um dia eu estava assistindo um vídeo sobre transcomunicação, que é a comunicação por instrumentos. Por exemplo, os espíritos conversam com os desencarnados com os encarnados através de gravadores, né, que são depois decodificados em programas de computador, enfim. Existe essa possibilidade da transcomunicação. E aí uma médica lá de São Paulo, ela pediu licença a um hospital que ela trabalha, para instalar algumas câmeras e alguns gravadores lá na UTI, para ver se, quando a pessoa está em coma, se é possível saber o que está acontecendo com o espírito. E assim ela fez, conseguiu autorização e fez isso, né? Foi uma surpresa, porque gravou-se, né, os espíritos conversando entre eles, uns falando assim, olha, eu estou aguardando só mesmo o desfecho, né? Eu vou retornar, não vou ficar mais no corpo físico. Outros dizendo assim, não, meu corpo já vai ficar bom, eu vou retornar, eu tenho uma tarefa a cumprir. E assim eles conversavam uns
acalentavam os outros, uns instruíam os outros. Isso é trabalho, gente, isso é trabalho. Você vê que mesmo em estado de coma do corpo físico, o espírito pode trabalhar. Então o trabalho é fantástico, né? É ele que nos alimenta mesmo as nossas buscas, os nossos sonhos. Se eu tenho um grande sonho de realizar alguma coisa, então eu vou ter que trabalhar para eu fazer aquilo, ou então conseguir numerários, né, que me garantam adquirir aquilo, né? Então olha que interessante que é de estudar a lei do trabalho, né? Então nós pegamos uma informação do Emmanuel no livro Seara dos Médiuns. Então o Emmanuel vai dizer assim, ó, o trabalho desse modo é o alicerce da existência produtiva, assim como a raiz é o fundamento da árvore. Então, quer dizer, o trabalho é o alicerce da existência produtiva. Então, se eu sou um ser que produzo, né, que tenho essa condição de fazer coisas, então eu faço pelo trabalho. Então, é o alicerce das minhas conquistas, né, das minhas produções, assim como a raiz é o fundamento da árvore, ou seja, o trabalho é a raiz daquilo que nós queremos conquistar, daquilo que nós precisamos conquistar. Até para você arrumar sua casa está meio bagunçadinha, você tem que ter um trabalho, né? Aí você se dedica àquele momento ali, trabalha, daí a pouco sua casa está limpinha. Foi bonito, não foi? Ela ficou cheirosa, ela ficou arrumadinha, porque você exerceu uma ação de trabalho. Então, o trabalho é quando você movimenta energias para realizar algo. Como eu disse, infelizmente tem pessoas que usam para o mal, para realizar coisas negativas, né? Às vezes tem pessoas que têm uma inteligência avançada e usa totalmente, né, para ser hacker, por exemplo, para ser ladrão, para ser corruptor, né? Infelizmente, eles estão trabalhando, então, porque o trabalho é energia psíquica, né? Então, eles estão trabalhando, mas os resultados disso, meu Deus, vão ser muito complicados. Eles tinham que pensar um pouquinho mais pela lei de causa e efeito, ou a terceira lei de Newton, né? A terceira lei de Newton todo mundo conhece, né? Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Então eu tampo uma bola na parede e a bola volta para mim com a mesma força que eu tampei. Assim também é a vida, né? Tudo que eu fizer volta para mim. Se eu fiz o bem, ótimo, virá o bem. Se eu fiz o mal, pode esperar que venha a resposta. Não é isso? Bom, aí vamos continuando aqui. Veja bem. Questão 675. Por que trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Por exemplo, arrumar, construir alguma coisa, arrumar alguma coisa, fazer, né, alguma coisa de transporte que eu tenho que pegar peso, alguma coisa ligada à matéria. Então, essa é a pergunta de Kardec. A resposta é não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil. Só não trabalho ocioso, preguiçoso, né? Esse fica lá deitadão, né? Todo entorpecido por ele mesmo, né? Então precisa levantar dessa cadeira, desse sofá e trabalhar. Às vezes a gente levanta de lá com a cara emburrada, sabe, com sono, querendo ficar entorpecido, porque esse entorpecimento está lá na mente, né? Deve ter sido adquirido por um outro momento também de entorpecimento, às vezes com uma bebida alcoólica que entorpece muito, né? A pessoa bebe, a mente vai ficando entorpecida. E aí depois ele tem que viver com esse entorpecimento, essa preguiça, essa ociosidade. Isso tudo nós temos que entender, gente, senão nós vamos ficar aí perambulando pela vida. Do livro Roteiro de Emmanuel, a gente encontrou o seguinte, olha, o trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do espírito. É pelo trabalho que nós crescemos, né? É pelo trabalho que nós vamos nos organizando, que nós vamos estratificando
o bem é nós. Então, é trabalhando, é atuando na nossa profissão, né? Se nós trabalhamos, por exemplo, num centro espírita, que a gente possa fazer do nosso trabalho algo muito produtivo para aqueles que estão se beneficiando deles. Sabe, eu vou fazer um jantar, eu vou preparar uma cesta básica, eu vou fazer um enxovalzinho de bebê. Todo mundo que olhar o meu trabalho vai dizer assim, nossa, que coisa linda, né? Que coisa bem feita. É isso aí, gente. Tá? Não para a nossa vaidade, mas para a construção do bem em nós. Olha que bom, eu fiz as pessoas gostarem, então eu vou cada vez mais melhorar aquilo que eu faço. Porque é isso, gente, vai ajudando o espírito nas suas conquistas dentro das leis de Deus. Né? Preciso trabalhar. Por que o trabalho se impõe ao homem? Pergunta de Allan Kardec, a questão é 676, né? Resposta. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, otorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Deixa eu contar para vocês uma coisa muito legal. Quando nós chegamos no homem, a gente começou a se organizar para viver como homens. A gente vivia como seres inconscientes, animais irracionais. E aí agora nós vamos viver como animais racionais, pelo menos naquele princípio, muitos filósofos dizem isso, que somos animais racionais. Muito bem. Então, antigamente a gente saía na caça, a gente ficava na espreita da presa. A presa dava uma bobeirinha, a gente voava em cima dela e pegava a presa. Às vezes não pegava, né? Porque não tinha uma estratégia definida. Era uma correria, né? E eu sou mais forte, então eu te pego. Mas se a presa fosse mais ágil, eu não te pegava. Muito bem. Quando a gente chega no homem, aí é diferente. Agora nós vamos organizar a caça. Não é mais aquele jeito adoidado, né? Então tinha os espíritos superiores que estavam ali ajudando os seres, né, primitivos. Quando a gente fala de espírito superior, são espíritos mais avançados, com mais inteligência, né? Então eles orientavam, ó, o seguinte, vamos pegar aqui um grupo de 10 caçadores. Então nós vamos nos organizar em 2 colunas de 5. Então nós vamos fazer uma marcha. Vamos olhar a presa e nós vamos nos organizar para pegar a presa. Então tem que ser uma marcha cadenciada. Então eles emitiam sons para a marcha. Tum, 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 tum. E aí eles iam fazer aquele cadência da marcha. E aí eles, ao começavam a andar, eles paravam de falar. Porque tem que ser silêncio, né? E aí eles iam mais na cadência. Quando a presa estava lá, eles faziam um arco assim e encurralavam a presa. Então tinha uma estratégia. Isso é trabalho. Gente, isso é maravilhoso. Então, ali nós começamos as estratégias do trabalho para a gente conseguir o nosso objetivo. E até hoje a gente faz isso, né? Busca estratégias de trabalho. Né? Agora pegamos o livro Reportagem de Além Túmulo, de Humberto de Campos, que ele vai dizer o seguinte, olha, todo trabalho honesto no mundo é título de confiança divina. Todo trabalho honesto. Presta atenção. Todo trabalho honesto no mundo é título de confiança divina. Então, que o nosso trabalho seja sempre honesto. Que a gente possa chegar no final da existência e falar assim, eu trabalhei a vida toda, mas a vida toda eu fui honesto. Eu fui honesta nas minhas atividades. Essa é a proposta de Humberto de Campos nesse livro extraordinário, né, que é Reportagens de Além Túmulo. Aliás, pouca gente dessa atualidade lê Humberto de Campos. Quero dizer para vocês que é uma leitura necessária e altamente produtiva e informativa. Dá uma olhadinha na obra de Humberto de Campos pelo Chico Xavier. A questão 677 agora, Kardec pergunta assim, por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais?
Tá? Vamos ver o que eles respondem, né? Tudo em a natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade, e o eleva acima de si mesmo. Né? Então, quando os animais trabalham pela sua conservação, eles estão aproveitando o quê? A dinâmica da espécie que eles estão. Então, você está, por exemplo, vamos supor que a mônada ela está pegando a dinâmica de um inseto. Que tem que voar rápido, tem que se defender rápido. Então, ali ela está aproveitando a dinâmica que aquela ação própria da espécie impregna ela. Depois ela vai para uma outra espécie. Então, ela vai sempre usar a dinâmica. Então, ela tem que se conservar para buscar a dinâmica da evolução ali. A dinâmica das ações daquela espécie. Mais tarde, a gente vai buscar o trabalho, aí não só pela conservação, mas também com uma necessidade de elevar acima de si mesmo. Então, no princípio, eu usei só a dinâmica da espécie. Agora não. Agora eu estou buscando não só a minha conservação, mas também uma forma de me elevar sobre mim mesmo. Por quê? Porque eu estou numa posição de inteligência, de raciocínio, de apreensão de valores. Olha que interessante que é esse raciocínio que está no Livro dos Espíritos, né? Ainda na questão 677 vai dizer o seguinte, ó, quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Por exemplo, a abelha trabalha, não trabalha? Trabalha. O que ela faz? Ela faz o mel. O mel não ajuda? Não é um alimento? Não é? E assim sucessivamente. Então, os animais contribuem para que a natureza seja essa maravilha que é. As formigas, né? as minhocas, elas trabalham na drenagem do subsolo. Então, tudo trabalha. Na busca da conservação, eles estão trabalhando. Então, a evolução nossa, a evolução espiritual, né, ela é feita à custa do trabalho. Então, o trabalho é uma lei de Deus. Temos todos que trabalhar. E cada trabalho na razão direta de cada inteligência, de cada cultura. Mas o trabalho é necessário, em todos os sentidos. Né? Do livro Luz no Lar, que foi escrito por diversos espíritos, do Chico Xavier, tem assim, ó, eu trabalho por mais rude no campo de cada dia, é dádiva edificante do bem que nos alivia. Olha que bonito, né? Então, quando a gente está, por exemplo, esperando alguma coisa, né? Se a gente trabalha, a coisa chega mais rápido. Agora, se eu ficar lá de braços cruzados, igual esse moço aí, ó, a gente não vai conseguir que isso chegue rápido, não. Então, o trabalho, ele precisa acontecer, né? Para que nos edifique no bem que nos alivia. Guarda isso aí, que isso é interessante, esse texto, né? Questão 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Pergunta interessante de Kardec. No mundo superior, né? Todo mundo tem que trabalhar também. A resposta: olha, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Olha, é claro, se o espírito chegou ao mundo superior, ele chegou como? Pelo trabalho. Ele chegar lá e vai ficar parado? Não, é só diferente. Não é mais uma natureza tão
pesada quanto a nossa, né? Um trabalho tão material quanto o nosso, mas há um trabalho que a gente nem supõe. Para a gente começar a entender a grandeza do universo, meu amigo, minha amiga, é preciso trabalhar. Não vem de graça, não, né? Então, a gente tem que trabalhar. Hoje eu estava assistindo um vídeo que consta que tem um Sol que é 1 bilhão de vezes maior que o nosso Sol. Aí você fala assim, poxa, esse negócio aconteceu por acaso, esse Sol? Não. Esse astro superior, superlativo, ele foi moldado por inteligências, né? Então isso é trabalho. Então tudo é trabalho. Nós vamos trabalhar o tempo todo. Porque a necessidade do aprendizado nos obriga ao trabalho, né? Do livro Encontro Marcado de Emmanuel, a gente vai encontrar a seguinte informação. Olha, nunca é demais qualquer referência ao trabalho, fator de evolução e burilamento. Então, tudo é interessante, porque nos ajuda a evoluir e burilar as nossas têmperas, aí, muitas vezes mal educadas ainda, né? Então o trabalho vai nos ajudar. Às vezes você fala assim, nossa, tem pessoas inteligentes que trabalham naquela função mais rude, é o que ele precisa, não tenham dúvida. É o que ele mais precisa naquele momento. Questão 679, né? Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência? Ele está cheio de dinheiro, não precisa de ganhar dinheiro mais, que já chega para ele de alguma maneira. Ele está fora do trabalho material, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme os meios de que dispõe, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, porque também é um trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor de seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Aquele negócio, às vezes a pessoa tem uma renda muito alta, né? Ele não precisa de trabalhar para conseguir o seu salário do fim de mês, porque ele tem dinheiro, sempre que ele precisar, só que ele tem que ajudar. Aí que tá, ele tem que criar situações para ajudar alguém, né? Não pode ficar ali sentado no meio da sua fortuna, enquanto que ele poderia estar criando uma empresa, criando uma possibilidade de trabalho para aqueles que não têm o dinheiro que ele tem. Então tudo tem que ser trabalho. A pessoa que nasce na fortuna, segundo o Livro dos Espíritos também, né, é uma missão muito difícil, porque ele se acha isento de qualquer coisa, faz o que quer, vai aonde quer e quando quer. E aí ele pode estar cometendo grandes erros por causa disso. Tá? Então isso está lá no Livro dos Espíritos também, tá, gente? Bom, então vamos continuar aqui. No livro Ave Cristo, de Emmanuel, está: o trabalho é a escada luminosa para outras esferas, onde nos reencontraremos como pássaros que, depois de se perderem uns dos outros, sob as rajadas do inverno, se reagrupam de novo ao sol abençoado da primavera. Coisa bonita, né, gente? Muito bonito. Então, no livro Ave Cristo, logo no início do livro, tem um encontro, né, daqueles espíritos que vão reencarnar. E um acerto entre eles, né? Nós vamos reencarnar? Ok. E quem vai ser quem? Onde nós vamos atuar? Né? Como é que vai ser? Quem vai ser filho de quem? Tal. E ali eles fazem um acordo muito interessante com eles, entre eles, né? Que é o livro Ave Cristo, de Emmanuel. Nossa, um livro muito lindo, né? E aí os espíritos vão dizer, o Emmanuel vai dizer o seguinte, o trabalho é a escada luminosa para outras esferas, onde nos reencontraremos como os pássaros que, depois de se perderem uns aos outros, sob as rajadas do inverno, se reagrupam de novo ao sol abençoado da primavera. Os animais vão para suas migrações, e aí eles se perdem lá uns dos outros, né, por causa do vento, alguma coisa, e lá na frente eles se encontram de novo. Então o trabalho é essa escada luminosa, né,
para essas esferas superiores que nós vamos nos reencontrar todos lá. Pode ser que algum ficou para trás agora, né? Um se perdeu aí no caminho, mas nós vamos reencontrar, porque esta é a dinâmica da vida criada pelo nosso Pai. Né? A questão 680. Não há homens que se encontrem possibilidade de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil. Nós já falamos sobre isso, já. Vamos ver o que os Espíritos dizem. Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Aqui a gente pode fazer uma interpretação também assim. Se eu errar muito hoje, eu vou viver às expensas dos outros no futuro. Posso viver, né? Mas, quando eu sair de lá, ou nessa encarnação ou na outra, eu terei que trabalhar para pagar aquilo que me foi, que eu usei da ajuda do outro. Então, tudo na natureza se encadeia. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Desde o átomo até o arcanjo. Tudo se encadeia. Então, não adianta. Coitadinho de mim, tô dodói, não posso fazer nada, não sei o quê, blá, blá. Mas um dia você vai sarar. É natural, todo mundo vai ficar curado. Todo mundo. E aí nós somos e tem que fazer esse acerto. Eu fiquei 40 anos dependendo dos outros, né, Zé? Agora eu estou curado, agora eu vou ajudar. Eu vou dar minha força-tarefa aí para ajudar naquilo que eu fui tão ajudado. Tá? Essa é da lei de Deus também. No livro Contos e Apólogos, do Humberto de Campos, nós vamos encontrar o seguinte: vai e constrói, segue e atende ao progresso. Avança marcando a tua romagem com os sinais imperecíveis das boas obras. O trabalho entre as margens do amor e da reta consciência é a estrada de luz que te reconduzirá ao paraíso, a fim de que a terra se transforme no divino espelho da glória de Deus. Então nós estamos trabalhando aí, gente, desde ali o princípio da nossa evolução enquanto homens, e também antes como animais. Só que como homens, um trabalho consciente. Então, nós aperfeiçoamos muito, saímos da caverna, chegamos até hoje. E tem que construir sempre. Como diz o Humberto Campos, vai, constrói, segue e atende o progresso. Trabalhando sempre. Então, cada vez mais, o trabalho vai se tornando sutil. Percebe? Ele vai se tornando cada vez mais menos material, menos grosseiro. Mas é trabalho. Nós teremos aí alguns milhares de anos aí de regeneração, onde nós vamos nos adaptar a vivermos em Deus. Isso será um grande trabalho, que cada um vai ter que fazer, individualmente, porque para que o coletivo também chegue a essa conclusão. Então, o meu trabalho é seu trabalho. Imagina isso, né? Questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Será? Resposta: certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Às vezes a gente vê, é muito comum a gente ver na televisão que alguém foi condenado, né, ou então foi chamado à justiça por maus tratos e abandono de idosos. Então tem muita gente aí que abandona seu pai, sua mãe, quando ficam idosos, e jogam lá nos abrigos, né, porque não tem tempo de cuidar deles. Geralmente essas pessoas estão muito ligadas, né, às atividades deles, para aumentar valores, e abandonam seus pais. E aí é que é o problema, né? Que também pode ficar velho e ser abandonado também.
Então, um dos espíritos diz assim, que assim como os pais têm obrigação de cuidar dos filhos, os filhos têm obrigação de cuidar dos pais. Então, lá naquele princípio da encarnação, os pais ajudaram os filhos naqueles momentos iniciais. Agora é preciso que os filhos ajudem os pais. Isso já é lei, tá, gente? Vou dizer para vocês que abandono de idoso, idosa pela família, né? Isso é perigosíssimo. Isso dá problema sério para quem faz isso. Ainda bem que existem os abrigos, mas que eu vá para lá num consenso. O idoso diz assim, não, meu filho, você precisa trabalhar, não, minha filha, você precisa trabalhar, aqui eu vou ficar bem, você vem me ver, né, assim, toda vez que for possível, então, aí é um consenso. Mas abandonar mesmo, como eles fazem, né? Quantas vezes a gente fica sabendo em hospitais que a família abandona o doente lá? Eu fui lá na Fundação André Luiz, lá em Guarulhos, e eu vi cada situação lá muito delicada. Espíritos assim, vivendo provas terríveis, né? E os pais, os familiares abandonam eles lá. Leva para lá e nunca mais quer ver. Olha que problema que essa pessoa está criando para ele. Vamos pensar sério sobre isso, né? Não abandone o teu idoso, a tua idosa. Do livro Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares, vai dizer o seguinte, ó, o trabalho é um instrumento da nossa autorrealização. Suprimi-lo equivaleria a assustar o progresso individual e, consequentemente, a evolução da humanidade. Por quê? Porque a humanidade ela depende do trabalho de cada um dos seus membros, né, para evoluir. Né? Você vê a cidade. No princípio, era um centro que se criou para começar ali o trabalho de construção da cidade. Hoje a cidade é grande, ela tem muita gente morando lá. Então tudo começou ali e tudo foi pelo trabalho. Então o trabalho é para todos. Por isso é que Deus nos dá o terreno, nos dá as condições, mas nos diz agora você faz a sua parte. Eu estou te oferecendo tudo agora com você. Eu te ofereço o barro para você fazer o tijolo, fazer a lajota. Eu te ofereço as pedras para você fazer fundações, para você concretar, para você fazer isso. Aqui tem areia, tem tudo. Tem a terra, né? E agora é com você. Para você aprender. Você precisa aprender. Então, isso aí é a dinâmica do trabalho. Nós temos que realizar para aprender. A Joana de Ângeles disse que a inteligência é viver uma experiência e apreender a experiência. Aí você fica inteligente nela. Caso contrário, a gente não vai sair do lugar da ignorância. Isso não é bom para ninguém, né? Agora, é um outro subitem, né, que é o limite do trabalho, que é o repouso. Né? Então, vamos ver lá. Questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Será necessário o repouso? É lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Às vezes, muitas vezes, né, a pessoa em estado de repouso está analisando a coisa, né, assim, que está vivendo. Então, às vezes, ele está trabalhando, ele dá uma parada para descansar, né? Se o sono não vier, né? Às vezes ele está analisando, nossa, eu estou fazendo isso eu não sabia, agora eu sei. Então o repouso também nos ajuda, né, a fazer essa reflexão do que eu estou fazendo. Então o repouso é para o corpo, o espírito não precisa de repouso, gente. Quem precisa de repouso é só o corpo. O espírito precisa de momentos para meditar, para refletir. Mas o corpo precisa, né? São células e isso aí cansa. Então, de vez em quando, dá uma pensada, dá uma parada para descansar o corpo. Mas a mente continua funcionando, né? Porque o espírito não trabalha, não para. Isso é que é interessante, né? Agora, do livro Crônicas de Um e de Outro, do Hermínio Miranda, vai dizer o seguinte, o trabalho é uma lei natural de Deus e um meio imposto ao homem
para aperfeiçoar sua inteligência, assegurar o seu progresso, o seu bem-estar e a sua felicidade. Olha quanta coisa o trabalho nos proporciona, né? Quanta coisa útil que o trabalho nos oferece dentro das nossas lidas normais na evolução. Vai chegar um dia, sabe, gente, que nós vamos estar lá no mundo espiritual ou em algum outro lugar mais evoluído, e a gente vai falar assim, nossa, tudo que eu fiz até aqui me trouxe no momento do lugar que eu estou. Mas terá que ser pelo trabalho, não há dúvida. Né? Agora, vamos para a questão 683. Qual é o limite do trabalho? Né? A hora que eu equilibro tudo, né? Qual é o meu limite de equilíbrio do trabalho? A resposta é o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, enquanto eu tiver força, eu vou trabalhar. No momento em que as forças se exaurem, aí eu tenho que dar uma parada, né? Eu tenho que pensar, né? Assim, com mais calma, né? Do que eu estou fazendo. Tem gente também, sabe, que são terríveis, né? Eles estão tão ligados ao trabalho que eles não têm esse repouso. Eles levam o trabalho para casa, né? Fica aí trabalhando. Então, tem alguma coisa errada. Ou ele não está fazendo justo na hora certa, ou ele pega coisa demais. Aí depois começa a agredir, né, o sistema energético do corpo físico, e aí o corpo pode não aguentar e dar um piripaque lá qualquer. Então tudo tem que ser com equilíbrio. Vós sois o sal da terra, disse-nos Jesus. Tá? Bom para pensar, né, gente? Questão agora, não, é do livro ainda, depois da morte do Leon Denis. O que o Leon Denis vai dizer? O trabalho não é um castigo, mas sim um meio regenerador pelo qual se fortifica e eleva a humanidade. Quando eu estava estudando essa questão das maravilhas do mundo, né? Não sei se você já parou para refletir sobre isso. Vou botar aqui que é mais alto. Então, se você já parou para refletir sobre as maravilhas do mundo antigo, né? Você viu que tudo era trabalho, né? Colosso de Rhodes, né? O Farol de Alexandria, tudo era trabalho. Eles criaram aquelas maravilhas. O Cristo Redentor, que é do atual, né? Você já imaginou como é que foi construir o Cristo Redentor lá no Corcovado? Então, tudo é trabalho. O médico que opera, a médica que opera, né? O advogado que trabalha para defender alguém que é justo, de justa defesa, o juiz que trabalha estudando os processos, que aquilo aí deve ser muito cansativo, e ele estudando os processos para dar uma opinião justa. Meu amigo, o trabalho justo é uma arte. Uma arte. Por isso que nós somos alertados para o trabalho justo. Porque tudo acaba na estética, né? Tudo é belo. O universo é belo. Uma estética maravilhosa. E quem construiu o universo? Os espíritos, que sabem manipular o fluido cósmico universal e criar o que é preciso ser criado. E tudo com beleza, com perfeição, com harmonia. Isso leva ao trabalho. Então, aquele que não pensa assim sobre trabalho, que faz de qualquer maneira, ele vai ter que aprender, vai demorar muito para entender isso. E aí ele vai ficando para trás na evolução. Os outros estão evoluindo, ele está ficando para trás. Sabe aquele texto ali do Ave Cristo? É aquela ave que ficou na rajada do vento. Mas depois um dia vai ter que chegar lá. Então não reclame do trabalho. Não ache que você está sendo injustiçado pelo trabalho, injustiçada. Ele vem na medida da sua necessidade de aprendizagem. É isso que nós estamos entendendo aqui do estudo das leis morais, né, da lei do trabalho. Questão 684. O que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho?
Isso aí é mais fácil a gente entender que está errado, né? Mas vamos lá. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Tem empresário, eu lembro muito disso, né? Que eles pegavam, aceitavam pedidos assim, muito grandes, né? Para aumentar lá o valor financeiro da empresa, e obrigava os empregados a trabalharem muito. Então isso está errado. Não é erro ter a empresa, sabe? Ter um local para se trabalhar. O erro é o empresário que abusa do seu empregado. Aí é erro. Mas a empresa em si, as máquinas, a possibilidade do trabalho, isso é necessário. Não pode confundir uma coisa com outra, né? Então, os empresários que não cuidam da justiça de lidar com seus empregados, aí sim, esse está errado. Mas é o empresário e não o sistema, o regime. Tá? Guardem isso, que isso é importante. Tem muita gente falando coisas que não são reais, né? Do livro Dicionário da Alma, de autores diversos, a gente vai encontrar: o trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. É um refúgio contra as aflições que dominam o mundo. Retém o mistério divino da iluminação íntima. Esse livro Dicionários da Alma são textos, né, que foram retirados das mensagens e colocados numa ordem alfabética. É muito interessante. Esse livro, quando foi lançado, foi muito procurado, né? Atualmente talvez nem tanto, mas é um livro muito, muito interessante. Então isso aí você encontra no item trabalho. Então você encontra essas joias aí, né? Que é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo, um refúgio contra as aflições que dominam o mundo, o mistério divino da iluminação íntima. Está vendo o que é o trabalho? Como que nós temos que pensar trabalho? É dessa forma. Né? E esquecer de muita gente que estão falando coisas que não devem. Né? Questão 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Essa é a grande pergunta. Né? Resposta: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Se ele está na velhice, mas tem forças para trabalhar, que ele trabalhe, para não ficar ocioso. Não é? Então, tem pessoas aí de 60 anos que você olha para eles, estão cansados, né? Faz parte da natureza deles, da genética, do estado emocional, enfim, um monte de coisas. Agora, se ele está com 80 anos e está disposto, que ele trabalhe. Que faça alguma coisa, né? De alguma forma, desde que não o coloque em perigo, né? Porque também tem coisas que são limitadas aos mais idosos, que é fazer com tranquilidade na sua juventude ou na sua maturidade. Então tem que ter o bom senso, em tudo o bom senso. Tá? É isso que temos que analisar. Tá? Na questão 685A, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Né? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Hoje a gente tem aqui no Brasil algumas possibilidades de aposentadoria, né? Por velhice, aposentadoria rural. Já temos alguma coisa que nos ajude, que ajude essas pessoas que perdem a capacidade do trabalho. Não é por velhice, estou falando por velhice. Então, ela já ajuda. Então, eles têm parece que tem aposentadorias a partir de determinado tempo de vida, porque a sociedade tem que ajudar, gente. Os governos cobram impostos. Para que ele cobra imposto? Exatamente para ajudar a sociedade. Isso é justo. Não é? O governo cobra imposto e aí ele vai trabalhar o social. Se a pessoa precisa dessa ajuda, é muito justo que o governo faça isso, ajude isso. Né? Kardec faz uma observação aqui, olha, não basta se diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar.
É preciso que aquele que tem de prover a sua necessidade por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso, um equilíbrio entre a produção e o consumo. É bom saber que esse equilíbrio é um trabalho do homem. É ele que tem que trabalhar isso. A lei de mercado é assim, tem muita coisa sendo oferecida, então o valor cai. Né? Tem pouca coisa, o valor sobe. Então tem que ter um projeto para ajudar. E tem os flagelos normais, né? Às vezes tem secas, tem inundações. Aí os egípcios deram uma lição para a humanidade. Crie celeiros, guarde para ajudar lá na frente se for preciso. Sendo necessário, através a geologia hoje explica as possibilidades de um flagelo desse. Então, vamos guardar para que ninguém passe fome. Então, a sociedade tem que se ajudar. Para isso é preciso se ajustar. Governos e governados têm que estar no mesmo nível de responsabilidade e confiabilidade. Se um estiver acima do outro, dá problema. A política é maravilhosa, gente. É linda a política. Agora é preciso saber como agir na política, senão vira um caos. Né? O Will Durant, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, para você exercer o capitalismo com muita propriedade, você tem que ser uma pessoa muito inteligente. Claro, ele tem que saber de tecnologias, de ciências, né? De lei de mercado, tem que saber tudo isso. E o socialismo, para ser exercido com propriedade, tem que ser por homens confiantes, por homens justos, por homens morais. E o Durant, um grande escritor, que disse isso. Pensa aí o que você acha, se você concorda ou não. Kardec vai continuar, né? Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. A gente falou ainda há pouco, né? O socialismo precisa da educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a quem incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Aliás, o Leon Denis dizia isso, né? Que o mais ideal regime, o mais ideal mesmo é a meritocracia, né? Mas o Leon Denis, sabendo da nossa pouca condição de exercer esse regime, ele falou do socialismo cristão. Mas não título, não. É a verdade, socialismo cristão. O que é o socialismo cristão? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que nós estamos prontos para isso? Será? Eis a pergunta, né? A resposta fica por você. Kardec vai continuar. Considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípio, sem freio, entregue aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. É isso que a Denis coloca, né? Nós temos que ser extremamente inteligentes e moralizados. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Vamos repetir essa proposta de Allan Kardec? Olha, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar.
Esse é o ponto de partida. O elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então a gente observa, meus amigos e minhas amigas, que tem solução para tudo. Agora, como é que o educando vai entender isso? Vai depender dele, educando, vai depender do educador, vai depender do administrativo da educação. Então, os três têm que trabalhar conjuntamente. O educando tem que entender a necessidade dele aprender para ser maior. O educador tem que entender que ele está estimulando o educando a crescer, porque o educador estimula o conhecimento do educando. E a administração tem que ser aquela que promove as condições ideais para tudo isso. Ora, é muito bonito estudar, né, essas coisas à luz do Espiritismo. Né? Então, nós vamos agora pegar algumas importantes anotações sobre o trabalho, tirado do livro Estudando o Evangelho, do Martins Peralva. Olha que coisas interessantes que ele coloca aqui. Ó. O trabalho em tese para o ser em processo de evolução configura sobre três aspectos principais: material, espiritual e moral. Então, amigo, no trabalho você vai precisar disso. Você tem um aspecto material, aspecto espiritual, aspecto moral. Aí sim, o trabalho vai começar a conseguir recursos e resultados extremamente favoráveis ao espírito, àquele que trabalha. Né? Ele ainda vai dizer o seguinte, ó, através do trabalho material propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou, para com a sociedade de que participa. Eu estou entendendo, né? Não sei se você está também entendendo isso, como é que os espíritos com níveis superiores veem a vida. Né? É completamente diferente da maioria das pessoas, que às vezes querem passar o outro para trás, né? Quer punir o outro, quer fazer acontecer, quer matar, né? Quer destruir o outro. Na verdade, não é nada disso. A vida é para todos. Todos somos filhos de Deus. Aquele que não entende isso, ele terá graves problemas para resolver lá na frente. Por isso que a gente vê muita doença no mundo, muita enfermidade. Né? De onde vêm essas enfermidades? Mau uso do tempo, mau uso das propostas, mau uso das ações. Com certeza. Então, será que isso não é o bastante para as pessoas entenderem a dinâmica real da vida? Né? Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. Olha que texto lindo, né? Então, pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo, né? E aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. Tem uma condição bem interessante, né? De relação interpessoal, que é verdade e amor. Então, você coloca duas pessoas que estão trabalhando, ou mais pessoas. Tem um lá, ou uma, né, que não está indo bem, está fazendo errado, mas ela está tentando, mas está fazendo errado. Então, alguém chega para ela e diz, olha, estou vendo seus esforços aqui, você está querendo fazer certo, mas só que você não está conseguindo 100%. Aí vem a grande questão, é quando ele fez a apreciação, né? Falou com carinho com a pessoa e oferece ajuda. Você quer que eu te ajude? Eu posso te dar umas dicas. Aí tá, gente. A verdadeira relação verdade e amor. Eu falo uma verdade para a pessoa, mas eu ofereço alguma coisa. É diferente de eu chegar para a pessoa e falar assim, você é uma burra, você é um burro, idiota, que não sabe fazer nada. Aí você destrói a pessoa. Essa relação chama verdade e ódio. É verdade, a pessoa está com problemas, mas eu jogo o ódio em cima. Isso não é relação afetiva. Então tem muito chefe, né? Parece chefe de tribo, né? Que estão raivosos, aí grita, põe o dedo, bate na mesa, dá murro na mesa. Esses são psicopatas, não entenderam ainda o que é o trabalho, o que está no posto que ele está. Depois perde o posto.
Aí fica choramingando pelos cantos. Tudo é justo nas leis de Deus. Tudo, absolutamente tudo, né? No campo da atividade moral, lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas ou, se for o caso, para sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Então, o trabalho vai nos ajustando sempre, né? Em situações cada vez melhores, maiores, em propostas cada vez mais úteis para mim e para todos que estiverem comigo. Por isso nós trabalhamos. Por isso nós movimentamos as energias que levam ao trabalho. Guarda com você, porque isso é importante, né? E vamos encerrar esse estudo, né, com esse texto de João 5,17. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quem disse? Foi o Senhor Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, nesse estudo, a espiritualidade nos mostra, né, por todos os ângulos possíveis, a importância e a necessidade do trabalho, como a necessidade do repouso. Então, agora fica por nossa conta, né? Nós é que devemos analisar como é que eu estou perante o trabalho que eu exerço. Aquele trabalho que eu fui convidado a exercer, ou convidada, né? O que é que eu estou fazendo deste trabalho? Eu estou indo com alegria ou não? Se você não estiver feliz no seu trabalho, analisa se é porque você quer uma outra coisa ou se você está mesmo com preguiça de trabalhar. Se você quiser não está feliz porque está querendo uma outra coisa, um salário melhor, então, amigo, amiga, lute. Estuda, se aperfeiçoa, que Deus vê as nossas intenções. Os Espíritos dizem isso. Deus observa as nossas intenções. Se a sua intenção for útil, for boa, for leal, Ele vai te ajudar. Agora, não adianta querer enganá-lo, né? Eu quero ganhar mais, tal, porque eu quero fazer isso, quero... Veja se a sua intenção é boa. Se ela for, Deus te ajuda. Olha, meu irmão, minha irmã, estamos terminando o nosso estudo. Muito agradecido por você estar aqui conosco em mais esse momento do Lições Espíritas. Que Deus te abençoe, te dê muita paz, te dê muita harmonia interna para você se situar cada vez melhor na vida, com mais dignidade, com mais moralidade, com mais ética, com mais sentido espiritual, harmonia emocional, para que a gente prossiga infinitamente. É o que nós vamos fazer. Progresso infinito. Então vamos nos ajustando desde já. Um abraço e até o nosso próximo estudo. Fique com Jesus. Até lá, se Deus quiser. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.